Sou Guilherme Wisnik, arquiteto, professor da FAUSP, curador e curador dessa mostra Ritmo, Rigor, Razão, que acontece aqui na Casa Zalzupin. Casa Zalzupin, que é um espaço físico e também uma instituição nova, formada pela ETEL com a Galeria Almeida e Dale, e que tem como objetivo realizar um conjunto de exposições voltadas para design e arte, dentro dessa casa, que por sua vez é projeto de um grande arquiteto e designer, que é o Jorge Zalzupin, arquiteto e designer polonês, que se radicou no Brasil após a Segunda Guerra Mundial e que criou a sua carreira e passou boa parte da sua vida nessa cidade, nesse país e nessa casa. Projeto de 1960, essa casa tem características muito especiais, digamos assim, que são distintas da arquitetura moderna brasileira que a gente conhece, ou mesmo da arquitetura paulista. Acho que o Jorge trouxe referências claramente europeias, sobretudo a mais evidente que a gente percebe aqui na casa é uma matriz nórdica finlandesa, né? Um olhar para Alvará Alto, por exemplo, com esses forros curvos de lambri de madeira, um desenho muito livre, com paredes de pedra bruta, piso cerâmico, e uma presença de algo que pode ser pensado, por um lado, como mediterrâneo, mas também como mineiro, né? Lugar com o qual o Jorge tinha também uma relação muito forte. Fato é que essa casa cria um paradigma de arquitetura muito interessante para se criar, para se estabelecer esse ciclo de exposições. Então, a ETEL, junto com a Galeria Almeida e Dale, me convidaram para fazer a curadoria dessa primeira exposição do ciclo. E aí a decisão inaugural para a curadoria foi escolher o escritório de design. Né? Como é que a gente, que designers, né? Que abordagem seria interessante para começar, posto que já tinha acontecido uma exposição anterior do mobiliário do próprio Jorge Zalzupin na casa. Então optamos pelo estúdio branco e preto. E essa foi uma decisão importante, porque o estúdio branco e preto foi um estúdio, ao mesmo tempo, de design de móveis, de fabricação dos móveis e uma loja que vendia esses móveis. Fundada em 1952 por Jacó Rusti, Miguel Forte, Carlos Milan, Roberto Aflalo, um grupo de arquitetos muito importantes, reconhecidos, formados no Mackenzie, racionalistas de São Paulo, e que criaram a loja em 1952 na Avenida Vieira de Carvalho, um ponto muito glamuroso e chique da cidade. E eles tinham como objetivo estabelecer um ponto de referência para o design brasileiro, porque até aquela altura, quem quisesse comprar móveis tinha que importar, trazer de fora do Brasil. E àquela altura, a arquitetura moderna brasileira já era muito respeitada e reconhecida internacionalmente. O Brasil já tinha tido a exposição Brasil Builds no MoMA em 43, já tinha sido capa das principais revistas de arquitetura internacionais, né? Mas não tinha uma linha de produção de mobiliário no Brasil. Então a Branco e Preto tem um papel fundamental nessa história, né? E aí se dedica à produção de um mobiliário muito notável, que se destaca por um apuro artesanal muito grande, né? No trabalho com as madeiras laminadas curvas, por exemplo, que se afinam nos pés, e combinando isso com um trabalho já mais tradicional no mobiliário brasileiro colonial do uso da palha, né? E com tecidos de estampas, em geral listradas, preto e branco. Então, do próprio design do estúdio, eu extraí, a princípio, as palavras que dão título à exposição, ritmo, rigor, razão, né? Que é uma produção racionalista, ritmada e rigorosa, pensada na chave, né, do que seria a serialidade da indústria. Brasil, São Paulo, nos anos 50, se modernizando, se industrializando, se conectando com a Europa. Vamos lembrar que é nessa época, nessa década, na passagem dos 40 para os 50, que a gente cria o MAN, o MASP, a Bienal de São Paulo. Então é esse São Paulo cosmopolita, concretista, que estava sendo inaugurada naquela época. Então, depois de decidido pelo mobiliário do branco e preto, a segunda questão era pensar quais artistas podem dialogar bem nessa exposição.
E aí ficou mais ou menos óbvio que seria interessante trazer uma produção da mesma época, dos anos 50 e dos anos 60. Né? E aí são as vanguardas construtivas, isso é, o que aquilo no Brasil veio a se chamar concretismo e neoconcretismo, né? Que é aquilo que se considerava que era arte abstrata, que aqui foi chamada de concreta. De qualquer maneira, isso significava o quê? Uma arte que rompia com o naturalismo em arte, com a ideia de que há uma representação mimética. Porque se a gente pensar nos pintores modernos brasileiros, modernistas, de Cavalcanti, Portinari, Tarsila, ainda são pintores que conservam um grau razoável de realismo. Então essa geração dos anos 50 e 60 que está aqui, são realmente os artistas que rompem com essa questão mimética e vão logo para a abstração. Então nós temos, por exemplo, os meta-esquemas do Hélio Oiticica, que são obras seminais desse movimento no final dos anos 50, trabalhos da Ana Maria Maiolino, trabalhos da Lígia Pape, tem um bicho da Lígia Clark aqui, né? E tem peças mais cinéticas, assim, do Jesus Rafael Soto, né, que é um artista da Op Art, né, junto com, justamente, contracenando com o mobiliário do branco e preto. E aí, quando eu comecei a escolher as obras desses artistas, por essas razões que eu expliquei, eu não tinha ainda definido que seriam obras apenas de cores preto e branco. Isso é, o aspecto monocromático que acabou ficando determinante na exposição não foi uma escolha a priori. Eu comecei pré-escolhendo obras, algumas tinham cores, e na hora que eu comecei a reunir e pensar no espaço, essas que tinham cores me pareceram dissonantes, e eu acabei eliminando ao longo do processo curatorial e reduzindo e deixando uma seleção realmente muito enxuta em torno desse aspecto monocromático, que me pareceu mais forte. Vale dizer que essa casa ela tem uma arquitetura muito quente, né? Quente no sentido de materiais que transmitem uma sensação de calor, como a madeira, como a cerâmica, né? Como as pedras da parede do fundo. Então isso permitiu com que uma escolha de obras rigorosamente só preto e branca não resultasse numa exposição extremamente fria. Ao contrário, que isso criasse um diálogo com a arquitetura da casa, onde, de certa forma, um aspecto mais racional de um lado compensa com outro aspecto mais orgânico do outro. Com isso, o resultado eu acho que foi uma equação, né, que resultou interessante. Quando a gente olha para a foto que eu coloquei na abertura, na parede de abertura da exposição, junto com os textos, tem uma foto da Casa Oscar Americano, projeto do arquiteto Oswaldo Brattke, que na época foi inteiramente mobiliada com os móveis do estúdio branco e preto. E ali a gente encontra as poltronas, sofás maravilhosos, alguns estão aqui na exposição, uma estante de ferro fininha, incrível, que nós já não encontramos mais, infelizmente, e uma cortina ao fundo, que também já se perdeu, mas que a gente percebe naquela cortina um trabalho muito apurado de grafismo, a cortina é toda feita de letras, né, de tamanhos diferentes, todas pretas sobre uma cortina branca. Então esse aspecto mais pop da cortina me trouxe uma referência diferente, me lembrou da Mira Schendel. E aí conseguimos trazer obras da Mira Schendel para a exposição, que tem essa questão caligráfica, como na cortina do branco e preto. E aí eu acho que isso também foi muito bom, porque, de alguma maneira, se não fosse a cortina, eu não pensaria na Mira, porque a Mira é uma artista um pouco diferente dos outros que estão aqui, que são mais abstratos mesmo, né? A Mira tem uma questão artesanal, um componente mais orgânico, mas que resultou no conjunto da exposição montada, eu acho que uma contribuição muito interessante. A peça suspensa do Luiz Sassilotto também tem uma leveza muito grande, porque ela é uma espécie de fita de Moebius, preto e branca, né? Onde o preto se transforma no branco e ela gira no espaço. Então, enfim, concluindo com espaços lá de cima, né?
uma obra que eu acho muito interessante da exposição, aquela obra da Lígia Pape, em que há uma espécie de topografia de retângulos pretos que como que sofrem uma erupção do plano branco. Como há uma janela com uma luz natural muito bonita que entra lateralmente e também uma iluminação que nós fizemos pelo piso por baixo do sofá, ela ganha, essa topografia vira sombra, né? E aquilo ganha uma espécie de relevo, o que ficou também, acho que muito interessante, considerando que a exposição é quase toda bidimensional. Por fim, dizer que nós temos duas esferas negras do Valtércio Caldas, e o Valtércio é um artista de transição, digamos, ele não é concreto nem neoconcreto, ele estaria mais ligado, se a gente quisesse pensar, ao minimalismo norte-americano, e ele é de uma geração posterior à dos artistas construtivos, porém ele muito construtivo também. Então o Valtércio Caldas faz uma ponte na exposição entre o período daquelas vanguardas, né, e o artista mais jovem que está na exposição, que é o Túlio Pinto, que tem duas esculturas, uma no jardim do lado de fora e outra aqui no ambiente da sala, e que ele trabalha com essas grandes chapas de vidro com perfis de ferro, explorando a sensação de instabilidade. A gente fica na iminência de achar que tudo isso pode cair e se partir a qualquer momento, são planos gigantes. E então, isso tudo, digamos, de alguma forma atualiza a discussão dos anos 50, dos anos 60, nos dias de hoje, e de alguma maneira fecha essa primeira exposição, deixando então aqui a porta aberta para a próxima mostra, para esse conjunto que promete ser muito rico e muito interessante.